Pense naqueles momentos em que a luz se apaga e a escuridão não é apenas a ausência de luz, mas um silêncio que esconde algo. Imagine a sensação de que cada sombra tem uma história não contada, um segredo à espreita. Ou talvez, pense na melancolia de um detetive que vê mais do que devia, cujos olhos carregam o peso do que ele descobriu. Hoje, no Ecos do Mistério, vamos mergulhar nas profundezas de histórias que não apenas assustam, mas que nos obrigam a questionar tudo o que sabemos. Olá, misteriosos! Sejam bem-vindos! O que nos atrai para o mistério e para o suspense? Por que nos sentimos em casa em narrativas que nos tiram o chão? A resposta está em uma curiosidade que vai além do comum, uma busca pelo desconhecido que ressoa em cada um de nós. Antes de começarmos essa jornada, se o seu coração pulsa por mistérios e verdades ocultas, considere se inscrever no canal Ecos do Mistério. Deixe um like para mostrar ao algoritmo que você quer mais conteúdo assim. E comente suas teorias. Compartilhe este vídeo com quem também ama uma boa história com reviravoltas que deixam uma pulga atrás da orelha. Acredite, as revelações que faremos aqui podem te fazer questionar a realidade. O suspense psicológico não é apenas sobre o que espreita na escuridão, mas o que se esconde na mente humana. Pense em Sherlock Holmes, um mestre da dedução, mas que muitas vezes lida com uma mente humana à beira do abismo. Ou no protagonista de filmes de drama de Christopher Nolan, onde a sanidade e a realidade se misturam de maneira perigosa. O que realmente nos fascina nessas histórias? A verdade é que elas validam a nossa própria melancolia. Elas nos mostram que há beleza e profundidade na escuridão. O nosso desejo por essas histórias não é sádico, mas sim um anseio por um refúgio emocional, um lugar onde nossos medos são explorados sem julgamento, onde a nossa melancolia pode se sentir compreendida. Em O Iluminado, de Stephen King, o suspense não vem apenas dos fantasmas no Hotel Overlook, mas da deterioração gradual da mente de Jack Torrance. Nós vemos um pai e marido humano se transformando em algo monstruoso. O terror não está apenas no sobrenatural, mas no interior do homem. Isso nos força a refletir. O que nos torna quem somos? A nossa essência é inquebrável ou apenas uma fina casca sob o caos? E é aí que o suspense psicológico se torna uma jornada para dentro de nós mesmos. O gênero investigativo nos convida a sermos detetives, a juntar peças espalhadas de um quebra-cabeça que muitas vezes parece sem solução. Isso estimula nossa curiosidade investigativa. O que o autor está escondendo de nós? Qual é a verdade que se esconde por trás da cortina? Há uma satisfação profunda em desvendar um mistério. Nós queremos encontrar a lógica por trás do caos. Mas há algo mais. Existe uma conexão profunda entre a nossa busca por mistério e a nossa necessidade de entender a vida, o destino e o destino de nossos personagens. O drama humano por trás de cada mistério. Em Salem, de Stephen King, a história do vampiro é assustadora, mas o que realmente nos prende é o drama humano, as fragilidades e os laços que se rompem diante do mal. Os personagens quebrados e humanos que se perdem no caminho. É por isso que nos conectamos tão profundamente com essas histórias, porque elas ecoam nossos próprios medos e questionamentos sobre o que é certo, o que é errado e o que significa pertencer a algo ou alguém. O suspense, na verdade, não está no monstro que se revela, mas na incerteza que ele traz à tona sobre a natureza humana. Se você assistiu até aqui, comente mistério para mostrar que você está realmente dentro dessa jornada conosco. Essa curiosidade que nos une é o verdadeiro motor por trás de toda a narrativa de suspense e mistério. É o que nos faz buscar, nos comentários, as teorias de outras pessoas, tentando encontrar uma luz na escuridão, uma resposta para uma pergunta que talvez não tenha. O suspense é a arte de contar uma história sem contar tudo, e isso nos leva a preencher as lacunas com as nossas próprias reflexões, medos e desejos. Não é sobre o final, mas sobre a jornada.
O que nos atrai para personagens que vivem em um estado de melancolia? Pensem num protagonista quebrado, que já viu demais, mas que persiste na sua busca pela verdade. Por que essa figura nos toca tanto? Porque ela nos dá a permissão para sermos vulneráveis. Ela nos mostra que a dor e a tristeza não são fraquezas, mas sim partes da jornada para a sabedoria. O filósofo Arthur Schopenhauer dizia que a tristeza era a visão mais clara da realidade. Talvez, ao nos permitirmos viver a melancolia de um personagem, nós estivéssemos, na verdade, nos aproximando de uma verdade mais profunda e inquestionável sobre a vida. Essa é a magia do drama no suspense. Ele nos humaniza. As grandes histórias de mistério, como Sherlock Holmes, não nos encantam apenas pelas reviravoltas, mas pela maneira como elas nos desafiam a pensar. Elas nos forçam a fazer perguntas filosóficas sobre o que é a verdade, o que é a justiça e se realmente podemos confiar nos nossos sentidos. A mente nessas narrativas é o palco principal, e o verdadeiro crime nem sempre é o que aconteceu, mas o que a mente dos personagens fez ou deixou de fazer. A promessa que fiz no início sobre o pilar mais poderoso do suspense está diretamente ligada a isso. Não é o susto, não é a reviravolta, é a conexão humana. O que realmente nos atrai para essas histórias é o senso de pertencimento, o sentimento de que não estamos sozinhos na nossa curiosidade, nos nossos medos e na nossa melancolia. A busca por respostas que nos é apresentada nessas narrativas é, na verdade, uma busca por significado. Por que isso aconteceu? O que isso diz sobre a natureza humana? Nós nos sentamos na ponta da cadeira não porque queremos saber o que vai acontecer, mas porque queremos nos sentir parte da história, parte da investigação. Nós queremos fazer parte de um grupo de pessoas que também se questionam, que também buscam respostas, que se sentem atraídas por um mistério que instiga a mente. O suspense, na verdade, é a arte de contar uma história sem contar tudo. E isso nos leva a preencher as lacunas com as nossas próprias reflexões, medos e desejos. Não é sobre o final, mas sobre a jornada. O que nos atrai para personagens que vivem em um estado de melancolia? Pense num protagonista quebrado, que já viu demais, mas que persiste na sua busca pela verdade. Por que essa figura nos toca tanto? Porque ela nos dá a permissão para sermos vulneráveis. Ela nos mostra que a dor e a tristeza não são fraquezas, mas sim partes da jornada para a sabedoria. O filósofo Arthur Schopenhauer dizia que a tristeza era a visão mais clara da realidade. Talvez, ao nos permitirmos viver a melancolia de um personagem, nós estivéssemos, na verdade, nos aproximando de uma verdade mais profunda e inquestionável sobre a vida. Essa é a magia do drama no suspense. Ele nos humaniza. As grandes histórias de mistério, como Sherlock Holmes, não nos encantam apenas pelas reviravoltas, mas pela maneira como elas nos desafiam a pensar. Elas nos forçam a fazer perguntas filosóficas sobre o que é a verdade, o que é a justiça e se realmente podemos confiar nos nossos sentidos. A mente nessas narrativas é o palco principal, e o verdadeiro crime nem sempre é o que aconteceu, mas o que a mente dos personagens fez ou deixou de fazer. A promessa que fiz no início sobre o pilar mais poderoso do suspense está diretamente ligada a isso. Não é o susto, não é a reviravolta, é a conexão humana. O que realmente nos atrai para essas histórias é o senso de pertencimento, o sentimento de que não estamos sozinhos na nossa curiosidade, nos nossos medos e na nossa melancolia. A busca por respostas que nos é apresentada nessas narrativas é, na verdade, uma busca por significado. Por que isso aconteceu? O que isso diz sobre a natureza humana? Nós nos sentamos na ponta da cadeira não porque queremos saber o que vai acontecer, mas porque queremos nos sentir parte da história, parte da investigação. Nós queremos fazer parte de um grupo de pessoas que também se questionam, que também buscam respostas, que se sentem atraídas por um mistério que instiga a mente. O suspense, na verdade, é a arte de contar uma história sem contar tudo. Isso nos leva a preencher as lacunas com as nossas próprias reflexões, medos e desejos. Não é sobre o final, mas sobre a jornada. Se você gostou desse mergulho no universo do mistério, considere se inscrever no canal para mais investigações como essa. Dê um like
e compartilhe com quem também ama uma boa história para deixar a mente trabalhando. Até logo, nos vemos no próximo vídeo!